Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula número 12 3/4. Umidade do ar. A água, de qualquer origem, quando ela se transforma em vapor, seja por evaporação, transpiração, etc., ela se espalha pela atmosfera. Chamamos isso de umidade do ar. Dependendo da quantidade de vapor de água que exista na atmosfera, essa água pode se condensar e pode vir a formar as nuvens. Bom, para que essa água evapore de uma quantidade qualquer de água, é necessária uma fonte externa de calor. No caso, a radiação solar é necessária para que se evapore essa água. Durante o dia é onde temos mais disponibilidade de radiação e, por consequência, a maior quantidade de água evaporada. Durante o dia que ocorre isso. Porém, também existe evaporação no período da noite. Também existe. Então, temos aqui a atmosfera com a água condensada, formando uma precipitação. A atmosfera, ela só vai conseguir reter água, reter esse vapor, de acordo, até um certo limite ela vai conseguir reter, até um certo ponto, de acordo com a temperatura e com a pressão existentes. Nesse limite, até esse ponto que ela consegue reter, nós chamamos de saturação. O ar está saturado. Quanto mais quente tiver o ar, maior é a capacidade da atmosfera reter o vapor d'água. Bom, se a gente conhece a umidade do ar em um determinado momento, e para isso eu preciso de aparelhos para se determinar, tipo, por exemplo, o higrômetro, e também conhecemos a umidade de saturação, podemos traçar uma relação percentual, que é chamada de umidade relativa do ar. Para se determinar a umidade do ar, é preciso se utilizar aparelhos específicos. Temos aparelhos que apenas medem, como os higrômetros e os psicômetros, ou também aparelhos que medem e registram, como os higrógrafos. Ele mede e registra. Também existem aparelhos que medem e registram conjuntamente a umidade e a temperatura do ar. E são chamados de termohigrógrafos. Temos então aqui à esquerda um psicrômetro e à direita um higrômetro. Fazem parte de uma estação meteorológica um pouco mais antiga, chamada estação ordinária. Aparelhos, hoje é tudo automatizado, então esses são aparelhos mais mecânicos. A variação da umidade do ar. De dia, a umidade relativa do ar ela é menor daquela que é observada durante a noite. Apesar de que quanto maior a temperatura, maior a capacidade do ar reter o vapor d'água. Apesar disso, durante o dia,
a umidade ela é menor do que da noite. Por quê? Qual o motivo? Devido ao espalhamento do vapor d'água na atmosfera ser maior com o calor. Então ele se espalha mais com o calor, por isso que à noite eu tenho uma umidade maior. A diminuição da umidade do ar, a umidade relativa do ar, ela começa a partir do nascer do sol, se estende durante todo o decorrer do dia e ela é diretamente proporcional ao aumento de temperatura. A partir das 15 horas, mais ou menos em torno disso, a temperatura começa a decrescer. A temperatura do ar tem um pico até as 15 horas. A partir dali, ela começa a decrescer. Com isso, a umidade relativa do ar começa a aumentar a partir dessa hora. Temperatura decresce, umidade do ar aumenta. Então isso se dá em torno das 15 horas. Durante a noite o ar vai resfriando e a umidade vai aumentando, né? Até atingir, pode chegar a atingir um valor máximo de 99% de umidade do ar. Pode chegar a isso. Por isso que de manhã a gente pode presenciar algumas vezes, algumas épocas do ano, a formação de nevoeiro ou a formação do orvalho, por causa desse aumento da umidade do ar. E novamente, um novo ciclo se inicia, a umidade do ar começa a diminuir com o aumento da temperatura por conta do surgimento do Sol. Então, surge o Sol, começa a aumentar a temperatura e a umidade começa a decrescer. A menor temperatura observada é aquela alguns segundos antes do Sol nascer. Então temos aqui um gráfico de temperatura e umidade. A temperatura está aqui em azul e a umidade em pontilhado. A umidade começa a decrescer a partir do nascer do Sol e a temperatura aumentar. Chega num pico da temperatura, a temperatura começa a cair e a umidade começa a aumentar novamente. Então esse é um gráfico de temperatura versus umidade. Bom, precipitação, a chuva. A precipitação em todas suas formas de ocorrência, né, ela pode ocorrer como forma de chuva, de granizo, de neve. Ela é o fenômeno meteorológico que é responsável por fazer a recarga de água na Terra. Então, a precipitação é responsável pela recarga de água. Existe uma classificação para os tipos de precipitação. Elas podem ser frontais, orográficas ou convectivas. As precipitações frontais, elas ocorrem quando entra uma massa de ar de origem polar em uma região. Então, uma massa de ar de origem polar, ela entra na região e causa a precipitação frontal. A precipitação orográfica ocorre em local onde o relevo possua grandes variações de altitude. E a precipitação convectiva ocorre nas épocas mais quentes do ano. Vamos ver agora em detalhes cada uma delas. A precipitação frontal.
Também é chamado de precipitação ciclônica. E ela é formada quando duas massas de ar se encontram numa região, sendo uma massa de ar fria e seca que se encontra com uma massa de ar quente e úmida. Vejam bem, no momento que a massa de ar fria de origem polar avança sobre uma massa de ar quente, surge o que nós chamamos de frente fria. Quando é o inverso que ocorre, quando a massa de ar quente avança em uma massa de ar fria, chamamos de frente quente. Então, frente fria, frente quente. As principais características de uma precipitação frontal são a duração e a intensidade. Em geral, elas duram bastante tempo e apresentam variações na sua intensidade. Chuva de longa duração, mas com variações na intensidade. Então vamos ver aqui um exemplo, uma demonstração de uma precipitação frontal. Temos uma massa de ar fria que encontra uma massa de ar quente. Esse encontro gera precipitação. Então essa é a precipitação frontal. A precipitação orográfica, ela ocorre, ela é gerada pela existência de barreiras naturais na topografia da região. Por isso ela também é chamada de precipitação de relevo. Normalmente são em locais que possuem serras, principalmente Serra do Mar, que é uma área longa de em torno de 1.500 quilômetros ao longo do litoral do Brasil. Passa por Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Então são serras e montanhas, normalmente. Como é que ocorre a precipitação? Quando a massa de ar úmida, que vem do mar, encontra essa barreira natural que é a serra ou a montanha, ela é obrigada a ganhar altitude. E vai ganhando altitude cada vez maior. Quando ela ganha altitude, ela vai perdendo temperatura. Quando perde temperatura, começa a condensação de água no seu interior. Com isso, surgem gotículas de água cada vez maiores e a força da gravidade faz elas caírem sobre a superfície terrestre. Principal característica dessas precipitações orográficas, ocorre muito no litoral, quando você vai à praia e chove, são a grande duração e baixa intensidade. Então vamos ver aqui uma animação. Temos aqui o mar, a barreira natural, a massa de ar chega, ganha altitude, resfria e ocorre o condensamento e a precipitação orográfica. A precipitação convectiva, ela também é chamada de precipitação, ou mais comumente chamada de chuva de verão. Ela se origina pela diferença de temperatura na superfície da atmosfera.
próximas camadas da atmosfera. Então essa é essa diferença de temperatura que vai gerar a precipitação convectiva ou chuva de verão. Nela, o que acontece? O ar mais quente, que ele é menos denso, ele sobe, ele ascende para as camadas mais altas da atmosfera. Então o ar quente sobe. Ao mesmo tempo que o ar frio, que é menos denso, desce. Quando o ar quente ascende e, considerando que ele possui elevada umidade, ele sofre uma queda de temperatura. A gente já sabe que com isso inicia um processo de condensação da umidade que está dentro dele, e isso vai gerar a formação de nuvens de chuva. Então, essa condensação, pelo aumento da altitude e resfriamento, vai gerar nuvens de chuva. Esse tipo de precipitação, geralmente, ele é de alcance local. E ele é muito comum em regiões tropicais. A sua característica, eles possuem pouca duração, são pancadas de chuva, porém bastante intensas. Sempre que a gente vê episódios de enchente no Brasil, em área urbana, pode ter certeza que está associado a precipitações convectivas ou chuvas de verão. Então são de pouca duração, mas são muito intensas. Isso causa alagamento, enchente, nessa época mais quente. Então, vou dar aqui um exemplo de precipitação convectiva. O ar quente ascende na atmosfera, resfria, condensa, e isso vai gerar formação de nuvens de chuva e pancadas de chuva. Então essa é a precipitação convectiva. Uma nuvem, ela é composta de vapor d'água que se condensou. E esse vapor d'água ele fica suspenso na atmosfera. Por quê? As gotículas de água desse vapor são de pequena dimensão. Geralmente elas têm menos de 20 microns de dimensão. E por isso elas ficam sujeitas à força de correntes ascendentes de ar. Então correntes ascendentes de ar mantêm as gotículas suspensas na atmosfera. Só que também elas estão sob a ação da gravidade. Mas como são muito pequenas, a corrente ascendente as mantém na atmosfera. Se essas gotículas começarem por algum motivo a aumentar de tamanho, a força da gravidade vai ser maior do que as correntes ascendentes. Isso vai fazer com que essas gotículas vão de encontro com a superfície da Terra e vão originar a precipitação. Por que isso ocorre? Por que há esse aumento do tamanho das gotículas? Primeiro, por conta do aumento do vapor d'água numa nuvem. Então, aumentou o vapor d'água numa nuvem, vai começar a aumentar o tamanho das gotículas. As gotículas que já existiam nessa nuvem, que está sofrendo um aumento da quantidade de vapor de água, começam também a aumentar de tamanho.
tá? Então ela vai aumentando porque vai tendo contato com outras gotículas na sua superfície. Esse é um processo chamado de difusão. Quando as gotículas atingem um determinado tamanho, elas começam a chocar, a trombar umas com as outras, porque o ar fica turbulento dentro da nuvem. Então começa uma gotícula a chocar com a outra. Isso começa a dar início à queda das gotículas maiores. E quando elas vão caindo, vão chocando com outras, por conta da força da gravidade. Isso vai originar a precipitação. Então temos aqui uma atmosfera, temos vapor d'água disperso na atmosfera. Se dessemos ampliar, veríamos as gotículas de água. Elas estão suspensas na atmosfera ainda, essas gotículas, esse vapor de água está condensado, mas ainda está suspenso na atmosfera, nas nuvens, porque as gotículas têm tamanho menor que 20 microns. E com isso, as correntes de ar sobrepõem a ação da gravidade. Bom, se começar a aumentar o vapor de água na atmosfera, as gotículas também começam a aumentar de tamanho. Então o vapor de água começa a aumentar. Se as gotículas ainda tiverem um tamanho menor que 20 microns, a ação da gravidade ainda ela é sobrepujada pelas correntes ascendentes de ar. Então fica aquela nuvem no céu, aumentou, é visível o aumento do vapor de água, mas ainda ela fica suspensa por conta das correntes de ar ascendentes. Então você vê que ele tem as nuvens no céu com bastante vapor de água, mas ainda suspensas. A partir do momento que esse aumento do vapor de água continua e as gotículas realmente chegam a um tamanho maior que 20 microns, a ação da gravidade vai ser maior do que as correntes ascendentes de ar. Elas começam a cair, se chocar com outras, aumentar de tamanho, e isso provoca a precipitação. Então, chega num certo momento, com as gotículas maiores, começa a chover. Temos como medir a precipitação. Para se medir a precipitação, nós usamos equipamentos. Temos o pluviômetro, que mede, e o pluviógrafo, que mede e registra. A leitura que os aparelhos proporcionam, ela corresponde à espessura da camada de água em milímetros que incide sobre a superfície do solo, considerando esse solo totalmente plano e não havendo evaporação, infiltração e nem escoamento superficial. Se denomina intensidade de aplicação de precipitação a espessura da camada de água por unidade de tempo. Então nós vamos ter a intensidade de precipitação, por exemplo, em milímetros por hora ou milímetros por minuto. Esse aqui é um pluviômetro e apenas mede.
Esse aqui é um pluviógrafo, mede e registra. A precipitação ela varia no Brasil. Por quê? As diferentes massas de ar que atuam no país fazem com que a distribuição da precipitação seja diferente de acordo com a região que se encontra. Por exemplo, região Nordeste. Região Nordeste ela é sujeita a uma massa de ar quente e seca, que é oriunda da África. É a região do país que é mais deficiente em chuva. A média anual ela é menor que 1.000 milímetros de água. 1.000 milímetros de água por ano. No outro extremo temos a Amazônia. A Amazônia ela está sujeita à massa de ar equatorial continental. E é onde encontramos as maiores médias anuais de precipitação. Chega a ultrapassar 3.000 milímetros anuais. Outras regiões do país estão sujeitas a massas de ar polar e possuem valores de precipitação intermediários entre a região Nordeste e a região amazônica. Em especial, vamos aqui destacar os litorais. Os litorais possuem altos valores anuais de precipitação. Por quê? Por conta das precipitações orográficas que já discutimos. Então, os litorais possuem alta incidência de precipitação devido ao seu relevo e à condição de precipitação orográfica. Aí a precipitação ocorrendo. Os nevoeiros, eles são formados por inúmeras partículas microscópicas de água que estão suspensas no ar e no ar próximo à superfície. O nevoeiro ele se difere da neblina. Por quê? A neblina possui partículas maiores de água e a neblina molha tudo que estiver no local. A neblina causa molhamento. Se está molhado, é porque é neblina. O nevoeiro não consegue molhar ao seu redor. Ele contorna os objetos. O máximo que o nevoeiro consegue fazer é restringir a visibilidade. Então, se houve molhamento, neblina. Se não houve molhamento, apenas reduziu a visibilidade, nevoeiro. Porque eles contornam sem conseguir molhar. A radiação solar é a principal forma, o principal mecanismo de dissipar nevoeiro. A radiação faz evaporar as gotículas de água. E com isso formam as nuvens de baixa altitude. Olha lá. Obrigado.